Pessoal, eu trouxe aqui algumas dúvidas sobre os remédios que são usados em fertilização in vitro. Então essa é a nossa terceira aula do nosso desafio da fertilização in vitro passo a passo, que é trazer para você aí durante todos os aspectos da FIV, quais são os principais exames, quais são as principais indicações, e hoje a gente está no nosso terceiro episódio do desafio, que é quais são os principais remédios. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a mulher existem alguns hormônios que controlam o ciclo menstrual dela. Existem basicamente 5 hormônios, 4 deles a gente usa mais. Quais são esses hormônios? Os 5 a gente usa bastante, mas quais são os principais? O primeiro é o GNRH, tá? GNRH é um hormônio do hipotálamo que a gente usa também para fazer essas coisas. Depois a gente usa o FSH e o LH. O FSH ele é um hormônio chamado de hormônio folículo estimulante. Então é um hormônio que vai até o ovário lá estimular o ovário a fazer os folículos crescerem. E o LH ele tem algumas funções principais. Ele aumenta a sensibilidade do ovário ao folículo e ele também tem a função principal de maturar os óvulos ali no finalzinho do período de maturação. E os últimos dois a gente tem o estrógeno, que é um hormônio ovariano, e a gente tem a progesterona, que também é um hormônio produzido na segunda fase do ciclo menstrual. Bom, então tudo que a gente fala sobre remédios da reprodução humana, eles são focados nesses 5 hormônios. Então, o primeiro, que é o GNRH, existem tratamentos que durante o ciclo que a gente usa um pouquinho dele. Mas os dois principais são o FSH e o LH. Esses dois hormônios, eles são presentes em quase todos os remédios que estimulam o ovário para aumentar o número de folículos, tá bom? Basicamente o que a gente faz? A gente pega os remédios no mercado que estão ligados ao FSH, né? O FSH ele pode ser recombinante, que a gente chama feito em laboratório, ou ele pode ser urinário, que são um hormônio purificado de urina de mulheres menopausadas, tá bom? Então a gente tem esses dois grandes grupos, hormônios recombinantes, que são feitos no laboratório, e os outros hormônios que são de mulheres na menopausa. E basicamente o que o médico tem que fazer, ele tem que escolher a concentração, as unidades que você vai usar desses dois remédios. Então o médico pode escolher ali entre 187,5 até 225 até 300 unidades. Então tá nesse range de quanto que você vai usar de cada remédio. E basicamente a principal indicação desses remédios é a estimulação ovariana. Então vamos lembrar de uma outra coisa. Em um ciclo natural, que existe um aumento do FSH, depois existe uma queda do FSH. Esta queda ela é responsável pela dominância única folicular, ou seja, só o folículo que tem mais receptor ali de FSH que vai continuar crescendo. No nosso caso, na reprodução humana a gente usa os remédios injetáveis. Esse é um outro detalhe. Você tem que fazer os remédios na barriga, né? Existe uma picadinha que a gente usa na barriga das pacientes que estão grávidas. A importância de fazer, por exemplo, a prega para tomar o remédio é que se você não fizer a prega, existe uma chance maior de lesão ali no músculo. Então, um outro detalhe dos remédios da reprodução, a grande maioria deles são injetáveis. A gente normalmente usa à noite, para evitar ali no finalzinho uma picadinha a mais. E os remédios todos eles estão a misturas desses hormônios que eu falei para vocês. Então normalmente é um pouquinho de FSH com LH, ou só FSH puro, ou só o LH puro. O que a gente usa para decidir a quantidade de remédio? A gente usa, quanto mais jovem a paciente, menos remédio. Quanto mais ovário policístico, quanto melhor a reserva ovariana, menor o remédio. E quanto mais baixa a reserva ovariana, maior o remédio para a paciente recantar folículo no ovário e conseguir engravidar. Fechado? Então esses são os remédios, eles são normalmente injetáveis, eles são tomados todos os dias e eles são algumas picadinhas durante todo o ciclo menstrual da paciente e todo o ciclo de estimulação do ovário da paciente. Então ela vai tomando todos os dias uma picadinha, vai acompanhando e assim por diante. Os remédios que inibem a ovulação, basicamente existem 3 principais. O GNRH inibe a ovulação quando é usado de forma agonista. O segundo são as progesteronas,
né? Você tomar progesterona, você inibe um pouco a ovulação da paciente, e a outra são os antagonistas do GnRH. Você pode usar os agonistas ou para você bloquear o ovário da paciente, ou você pode usar os antagonistas, os remédios que concorrem ali ao hormônio tiroidiano e não deixa a paciente ovular. Fechado? Bom, pessoal, espero que vocês estejam aí gostando do nosso desafio do dia a dia, um monte de informação legal todos os dias, e eu vejo vocês nos próximos vídeos.